Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a pergunta se impõe: foco total na Sul-Americana ou pensar no derby contra o Palmeiras pelo Brasileiro? Qual deve ser a escalação? E eu vou te contar um bastidor muito importante. O descontentamento interno com o técnico Ramon Dias, ele está cada vez mais forte. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io. Se você tem mais de 18 anos, venha para io e jogue com responsabilidade. Se liga nas odds para os jogos de quinta-feira, ó, sauditão. Tem Al Ittihad e Al Ahly, o Ittihad do Benzema, por exemplo, e o Al Ahly do Roberto Firmino. O Ittihad é favorito, empate pagando quase 4 e o Al Ahly também está pagando super bem, odds muito boas para você. Vamos com Série A da Itália, Roma e Torino, clássico, hein? A Roma favorita, empate pagando bem, quase 4, hein? E o Torino zebraça, quase 5. Vamos com, ainda nesta quinta-feira, Racing e Corinthians. O Racing é favorito, mas está pagando bem, quase 2. O empate, mesmo resultado da ida, mais de 3. E a vitória do Corinthians está pagando mais de 4. Será que não dá? Será que não dá? Para a gente fechar sexta-feira, ó, para você, já tem a odds aqui, as odds de Santos e Vila Nova, para o Santos quase confirmar o acesso, né? Santos favoritaço jogando na Vila, o empate pagando quase 4 aí, a vitória dos goianos quase 7. Você já tem seu cadastro na sportsbet.io? Link está aqui na descrição. Mas lembre-se, se você tiver mais de 18 anos, a sportsbet.io faz parte do jogo responsável. Então, não se esqueça, jogue com responsabilidade. Aqui dá mais green, vem pra io. Não tem como pensar diferente disso, né? Tem um derby na segunda-feira, mas tem esse jogo importante contra o Racing. Primeiro eu estou perguntando para vocês, né, o que vocês fariam, o que vocês estão pensando sobre esses dois jogos, mas existe uma informação muito clara, muito estabelecida de que o foco total está nesse jogo contra o Racing. Ramon quer demais essa classificação. Quando eu digo Ramon, eu falo da comissão técnica, eu falo do elenco, eu falo do clube. O clube quer muito chegar na decisão. Depois se pensa no Palmeiras. Mas pode ser que estoure, pode ser que inicialmente, dependendo das circunstâncias do jogo, né, a coisa possa se desenrolar diferente, mas inicialmente o Ramon, preserve algum jogador que estiver mais desgastado. Isso pode acontecer. O Memphis não começar não é uma garantia, tá? Não é uma garantia. Eu acho que o Ramon ainda vai pensar o que fazer nesse sentido. O Yuri vai para o jogo, o André Ramalho vai para o jogo, o Carrilho deve ir para o jogo, o Garro deve ir para o jogo. Ele deve colocar, em tese, a sua força maior, com uma ou outra preservação, não pensando só na segunda-feira, pensando no jogo mesmo, deixa para o segundo tempo esse aqui, ali e tal, porque ele vai querer demais essa classificação. E já estabelecemos aqui os motivos disso. O Ramon jogou a sua honra na entrevista pós-jogo, no jogo da ida, dizendo que nunca perdeu no Eucilindro e que não é agora que ele vai perder. Ele é argentino, então vencer na Argentina tem um significado muito importante para ele. A Sul-Americana, chegar numa final, pode garantir inclusive o emprego dele, porque a pressão está muito forte, inclusive interna. Aliás, já existe uma tendência de que ele não permaneça. Eu acho que o Ramon entende que daqui a pouco um título, primeiro, pode deixá-lo marcado na história do Corinthians, um título inédito. Segundo, que pode lhe dar uma sobrevida. A gente nunca sabe, né? Chega no final do ano, a mobilização, o torcedor se acalma e tal, daqui a pouco fica um pouco mais ameno para que ele possa renovar o seu contrato. Renovar não, né? Ele tem contrato até o fim de 2025, mas continuar aqui sem maiores problemas. Então, tem um título em jogo e botar faixa te coloca na história. Tem uma classificação direta para Libertadores, se isso acontecer. A vaga na Copa do Brasil, que hoje o clube não tem. Uma vaga na final da Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Tudo isso está em jogo, gente. Aquele torneio lá com o campeão da Europa League, tudo isso está em jogo. Um calendário, prestígio, autoestima, mais dinheiro, premiação. Tudo isso em 90 minutos. Na Argentina, contra o Racing. Para isso, o Corinthians vai ter que vencer a partida. E é claro que o Ramon estabeleceu esse jogo como foco. O Palmeiras ele quer ganhar, o Corinthians está mordido, não vence desde 2021. É um jogo importante para encaminhar a saída definitivamente da ponta de baixo da tabela, mas antes disso tem o Racing e não tem como pensar diferente. Então eu pergunto para vocês, né, o que vocês fariam? Será que o Palmeiras não é mais importante? Mas isso, na verdade, não está em discussão dentro do Corinthians.
mesmo que ele faça uma preservação ou outra por desgaste, e aí sim é a única maneira dele tirar um jogador ou outro desse confronto, porque o foco vai ser esse jogo contra o Racing. Só que eu estou tentando montar essa escalação. O Hugo no gol, tem uma informação de que ele vai com o Fagner e não o Mateuzinho, e aí eu acho que isso não indica que ele está com o foco no Palmeiras. Eu acho que ele está, sei lá, escolhendo o Fagner por uma questão de experiência, né? E também uma questão tática, né? De você ter um jogador construtor ali pelo lado direito do campo. O Hugo tá voltando a ficar à disposição, mas o Matheus Bidu é titular. Eu sei que ele tá jogando muitos jogos, mas ele tá jogando bem, e se ele tiver a pleno é ele que tem que jogar. O Kaká ficou em São Paulo, depois da lesão contra o Cuiabá, né? Na verdade, ele sentiu dores, então o Félix Torres e o André Ramalho deve ser a dupla de zaga. No meio de campo, o Martínez volta, e aí tem uma dúvida se ele vai com Carrilho, Charles e Garro, Bidon, Alex Santana, aí realmente ele tem muitas opções, né? Eu não sei exatamente qual seria esse segundo homem de meio campo do vértice ali pelo lado esquerdo. Direito também, né? Mas eu acho que o Carrilho vai ser titular juntamente do Martínez. E aí faltaria esse cara aí que pode ser o Alex, pode ser o Charles, pode ser o Bidon, com o Rodrigo Garro na frente. E o Yuri Alberto no ataque, com o Romero, com o Thales, com o Memphis. Olha que bacana, cara. Quantas opções ganhou o treinador do Corinthians hoje com esses reforços aí, né? Ele pode se dar o luxo de escolher. Eu espero que ele não coloque 3 atacantes, porque isso desfaz o meio, e foi o grande problema no jogo da ida e nos últimos jogos, né? O jogo contra o Flamengo e tal. Então, esse sistema com um meio-campo mais reforçado e 2 atacantes é o que tem funcionado. Tomara que ele mantenha essa ideia. Diante disso, o Corinthians, né, recebe de volta o Martínez e o Yuri, que cumpriram suspensão, e tem essas possibilidades aí. Será que ele deixa um pouquinho mais descansando para pensar no Palmeiras e tal? Enfim, o foco total no Racing pela Sul-Americana. Nos bastidores, depois da vitória sobre o Cuiabá, que a Corinthians TV exibiu, a gente pôde perceber alguns líderes do elenco se manifestando. E aí é muito legal, né? Porque esses vídeos nos dão a possibilidade de ver coisas que a gente não tem acesso, que são essas questões intramuros, né? Quem que fala mais, quem que tem um perfil mais de liderança. Vemos o Fagner, né, como o último remanescente, né, de um Corinthians já de outros anos, puxando bastante a palavra, dizendo né, que era o jogo para sair da zona do rebaixamento e tal. Quem faz isso também é Romero usando palavras fortes, palavrões, dizendo vamos sair dessa merda e não vamos mais voltar, hoje é o jogo, hoje é o dia. O Romero não é um titular, mas ele é um cara muito respeitado lá dentro. E é por isso que muitas vezes, quando ele não vai bem e tal, ele continua tendo sequência. Porque o Ramon e o Emiliano entendem que o Romero é um cara importante para o elenco, importante para o grupo. E isso se verifica também de forma interna. Ele é o cara que pede a palavra, ele é o cara que mobiliza os caras. O Romero é muito identificado com o clube. Então isso se mantém também nesses discursos. O Pedro Henrique, cara. O Pedro Henrique é um jogador que ainda não disse muito a que veio, né? Um cara muito voluntarioso e tal, mas ele constrói isso no dia a dia. Esse perfil de liderança, ele tem uma experiência, ele não aparenta, mas ele já tem 33 para 34 anos, rodou muito tempo lá fora, voltou para o Inter recentemente, antes de vir para o Corinthians. Então ele é um cara mais rodado, um cara experiente, um cara que tem uma voz ativa no vestiário, mesmo não sendo um cara que jogue sempre, é um cara que dá para a gente perceber ali que ele fala sempre. E quem comanda as ações, e aí eu já vou encaminhando o meu último assunto aqui, quem comanda as ações também por parte da comissão técnica, no sentido de discurso e tal, pelo menos nos vídeos exibidos nos bastidores, é o Emiliano. O Emiliano tem um protagonismo, e isso não é novidade para ninguém, muito grande dentro do Corinthians. E isso se verifica nas entrevistas coletivas, nesses vídeos de bastidores, né, nas pré-eleções, nos treinamentos, à beira do campo. E aí eu conversei com algumas pessoas que me disseram que, assim, cara, 85% do trabalho quem faz é o Emiliano. E quando a gente se questiona, né, de novo, sem nenhum tipo de preconceito, cara, isso é muito normal, cada vez mais comum, né? O Dorival trabalha com seu filho, o Tite trabalha com seu filho, o Marcelo Cabo trabalha com seu filho, é normal. Mas me parece, eu tenho a sensação, e eles trabalham juntos há muitos anos, tá? Não é agora. Tem mais de 10 anos que eles trabalham juntos. Mas que o Ramon, assim, vai chegar um momento da carreira que ele vai deixar para que o Emiliano siga o seu trabalho, né? Que ele não vai ter mais saúde, disposição e tal, ele já é um senhorzinho e tal, e já tem a sua história consolidada. E ele deixa, né? Ele delega, ele permite com que o Emiliano seja, digamos, mais proativo. E isso nem sempre agrada.
E acho que o Emiliano ele tem o respeito de boa parte ali do elenco e tal, muitos caras gostam dele, mas nem todo mundo gosta. Então, muitas vezes tem essa dúvida de a quem se reportar. Né? Quem é o treinador do Corinthians? Existe essa dúvida. E você vê que nos bastidores, quem toma a frente é o Emiliano. Ele costuma fazer boa parte do trabalho. E tem algumas questões que me passaram que são motivos de descontentamento, não só relacionadas a isso, mas sobre metodologia de trabalho mesmo. Alguns jogadores estão incomodados com o excesso de treinamentos coletivos. Treinos coletivos, gente. Você sabe o que é um treino coletivo? É um treino que não é no campo reduzido, em que se faz 10 contra 10, 11 contra 11, em que desgasta muito mais o jogador e você não tem um trabalho mais específico. Ramon e Emiliano abusam dos treinos coletivos. No final de temporada, o jogador não aguenta mais. E hoje, com os processos mais atualizados, você faz os campos reduzidos, né, para que o jogador toque mais na bola e trabalhos mais específicos, de bola parada, ele faz pouco isso, pelos relatos que eu tive. Ele faz mais trabalhos coletivos generalizados, mais amplos, mais intensos, mas de uma forma muito mais vaga, foi o que me passaram. Que outra coisa que eu achei bem coincidência, que os dois, muitas vezes, eles posicionam no treinamento, eles mudam muito a escalação, né? Isso desagrada o jogador. Você pode estar do outro lado pensando assim, mas o jogador não tem que se desagradar ou não, ele tem que entender. Beleza, eu só estou passando a informação. O jogador não gosta, né, de constantes mudanças no time. Muitas vezes eles posicionam, quando posicionam o time na véspera, às vezes ele conversa com outro jogador, porque isso eu já tive relato. Você vai jogar amanhã e tal. Mas normalmente, pelo relato que eu recebi, eles costumam avisar o time que vai entrar em campo horas antes da partida. Que era um relato muito parecido com o que fazia Vitor Pereira, vocês vão lembrar. Os jogadores foram a podcasts aí, o Juliano, o Roger Guedes, eles falaram exatamente sobre isso, que era uma dificuldade que eles tinham, né? Às vezes, na pré-eleição, vai jogar você, vai jogar... ele mudava o time, mudava até o sistema horas antes. O Ramon e o Emiliano fazem a mesma coisa. Às vezes o jogo é 9h30 da noite, às 6 da tarde, ninguém sabe quem vai jogar. Ninguém sabe, às vezes, nem qual o sistema. Daqui a pouco ele chega e fala, são 3 zagueiros. E aí muda tudo, né, gente? Muda a forma de jogar, muda o posicionamento dos laterais, inclusive, muda tudo. E às vezes, é muito em cima da hora essa informação. Então, isso tem desagradado os jogadores. Só que a informação, quando ela chega assim, você já percebe que os caras já não estão mais comprando, né? E aí que qualquer coisa vira um motivo. Pelo menos é o que eu estou percebendo. Então, existe, obviamente, né? O jogador ele não vai deixar de jogar pelo técnico, pelo clube, porque os caras estão prestes aí a chegar numa final de uma competição e também de deixar o Corinthians na Série A, que ninguém quer essa mancha de rebaixar o clube. Então, eles não vão comprar briga com o técnico, não é isso. Ninguém vai derrubar o Ramon, não é isso. É só um somatório de outras informações que já vieram à tona, de jogadores descontentes com escalações ou escolhas, ou prioridade a estrangeiros. Essas notícias já vazaram. As que eu recebi recentemente, elas dão conta de descontentamentos com metodologias mesmo, do dia a dia. E isso, obviamente, vai resultando num afastamento para que o Ramon permaneça na temporada que vem. Pode ser que ganhando um título, o Augusto Melo ligue o F lá e digo, não, ele vai ficar e está acabado, e que a torcida compre o barulho e ele tenha respaldo. Mas quando o elenco começa a não validar certas decisões, e aí tem toda essa questão do Ramon e do Emiliano tomar muito à frente do Ramon, o jogador não aceita muito bem isso, enfim. Estou passando para vocês aqui o que eu recebi para dizer para vocês que existe uma tendência da não permanência cada vez mais do Ramon ao final da temporada. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, inclusive, quem sabe, um título em jogo. Vamos lá? Depois de Racing e Corinthians tem live aqui no canal, eu espero você. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!